Olá a todos! Sejam bem-vindos ao nosso programa em que faremos a discussão técnica sobre o ordenamento jurídico e o setor mineral brasileiro. Hoje nós vamos abordar um tema que é central para a segurança jurídica de empreendimentos em todo o país. A tensão existente entre a competência legislativa da União e a autonomia dos municípios no que tange à atividade de mineração e ao meio ambiente. Frequentemente, nos deparamos com um cenário onde legislações municipais buscam restringir ou até mesmo vedar a atividade minerária em seus territórios. Essas iniciativas são muitas vezes fundamentadas na premissa de proteção ao interesse local ou a gestão do uso do solo urbano. No entanto, é preciso analisar essa questão sob a ótica da Constituição Federal e do Pacto Federativo. Até que ponto o município pode legislar sobre uma atividade que é regida por concessão federal? Onde termina o poder de ordenamento do solo e onde começa a interferência indevida na política mineral nacional? Neste vídeo, faremos uma análise detalhada baseada na doutrina e na jurisprudência para compreender por que a mineração juridicamente transcende o interesse local e se configura como uma matéria de interesse nacional. Para iniciarmos essa análise, é fundamental compreender a natureza técnica da mineração. Diferente de outros setores da economia, a mineração possui uma característica determinante chamada rigidez locacional. Na indústria de transformação ou no comércio, o empreendedor possui certa liberdade para escolher onde instalar o seu negócio, baseando-se em logística, mão de obra ou incentivos fiscais. Na mineração, essa lógica não se aplica. O empreendimento só pode existir onde a natureza depositou o recurso mineral. A geologia determina o local da atividade, não a vontade política ou empresarial. Essa característica técnica nos leva a um ponto jurídico importante. É infactível admitir que a mineração e a sua atividade possam se caracterizar exclusivamente como matéria de interesse local. Pelo contrário, a mineração trata-se de um assunto de interesse nacional e público. E por que afirmamos isso? Primeiro, porque a matéria-prima mineral não se encontra homogeneamente distribuída em todas as regiões do nosso país. Um município pode deter a única reserva viável de um determinado bem mineral, essencial para todo um estado ou até mesmo para a nação. Além disso, temos a importância macroeconômica. A atividade gera arrecadação de tributos, fomenta a indústria de base e cria empregos diretos e indiretos. Toda a cadeia produtiva que circunda o processo de mineração depende dessa extração. Portanto, quando analisamos o impacto e a dependência que a sociedade tem desses recursos, fica claro que a regulação dessa atividade não pode ficar refém de visões puramente localistas, sob pena de desabastecimento e colapso de setores estratégicos. Avançando para a estrutura normativa, precisamos observar o que diz a Constituição Federal de 88. O texto constitucional estabelece que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União. Consequentemente, compete privativamente à União legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais. A atividade é posta em prática por via de concessão e autorização federal. Quem fiscaliza a técnica da lavra e o aproveitamento do recurso é a Agência Nacional de Mineração, a ANM. Quem regula as diretrizes ambientais em âmbito nacional é o CONAMA e em âmbito estadual, o CONSEMA. Percebam que existe todo um arcabouço administrativo e legal hierarquicamente superior que disciplina a atividade. Seguindo esse entendimento, o Poder Judiciário tem consolidado a visão de que ao município não é permitido intrometer-se em matéria minerária de interesse nacional, quando esta já se encontra equacionada por um órgão federal competente. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo já proferiu decisões no sentido de que o ente municipal não pode criar embaraços a uma atividade licenciada que se desenvolve sob a égide de uma política nacional. A lógica é a seguinte: se a União, que é a detentora do bem mineral, autorizou a extração após rigorosos estudos técnicos e ambientais, não cabe ao município vetar essa decisão federal
baseando-se em critérios genéricos. Isso significa que o município não tem voz alguma? Não, não é isso que estamos afirmando. O município possui autonomia e competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual naquilo que for competente, no que couber. No entanto, é preciso ter muito cautela na interpretação dessa competência. Também não parece plausível que o município legisle sobre normas e características técnicas da atividade minerária. A atuação municipal deve se dar de forma restritiva e complementar, como dissemos acima. O município pode, por exemplo, disciplinar o tráfego de caminhões em vias urbanas ou estabelecer horários para detonações visando o sossego público. E isso sim é legislar sobre o interesse local. Contudo, o município não pode tornar as atividades autorizadas pela União inviáveis. Ele pode complementar a norma, mas não poderá obstar a atividade. Se a norma municipal legislar a ponto de contrapor o exercício das atividades autorizadas pela Agência Nacional de Mineração, indubitavelmente tal norma será inconstitucional, ainda que ela se apresente como mais restritiva ou protetiva. A linha é tênue, mas clara. A suplementação não pode significar a anulação da competência federal, até mesmo porque muitas vezes é de difícil discriminação separar o que é matéria de interesse nacional do que é interesse local. Ao se observar com mais cautela, percebe-se que ao proibir a mineração, o município está indiretamente infiltrando-se em um interesse claro da União, afetando a política mineral do nosso país. Caminhando então já para a nossa conclusão, o objetivo dessa explanação não é diminuir a importância do poder público municipal, mas sim situar cada ente federativo dentro de suas competências constitucionais. A convivência entre a mineração e o município é não apenas possível, como necessária. A mineração moderna traz compensações financeiras, recuperação de áreas e desenvolvimento sustentável, porém essa relação deve ser pautada pela segurança jurídica e pela hierarquia das normas. Gostaria de finalizar com uma reflexão que transcende o direito positivo e toca na filosofia do direito abstraída da Suma Teológica de Tomás de Aquino. Ele nos ensina que a lei depende do ato humano, cujo princípio fundamental é o da racionalidade, e que a lei racional deve ser voltada ao bem comum. Proibir por proibir, ou legislar contra a viabilidade técnica de um recurso natural essencial, fere o princípio da racionalidade. O bem comum é servido quando respeitamos as competências e permitimos o desenvolvimento sustentável, regulado e fiscalizado pelos órgãos juridicamente competentes. Espero que esta análise tenha contribuído para o entendimento deste tema tão complexo e, se você atua no setor, mantenha-se informado sobre seus direitos e deveres legais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.